tarde, turma. Hoje nós iremos falar sobre a continuação da unidade 1, que é sobre os principais tipos climáticos e biomas da América. O continente americano ele apresenta grande variedade de tipos de clima, entre eles polar e subpolar, desértico frio, desértico quente, temperado muito frio, temperado continental, seco, subtropical, subtropical mediterrâneo, subtropical seco, tropical semiárido, tropical e tropical superúmido. Os diferentes tipos de clima, eles vão ser influenciados pela ação de fatores como altitude, massa de ar, continentalidade e principalmente pelas correntes marítimas. Esses fatores, bem como a latitude, eles vão determinar a grande diversidade climática da América. Já que esse continente ele apresenta terras tanto na zona polar quanto na zona temperada e também intertropical. A relação entre os diferentes tipos de clima e as características da vegetação é bastante significativa, ou seja, são muito importantes. Devido à questão dos biomas. E na página 381 vocês podem estar conferindo lá dois mapas, tanto sobre os principais tipos climáticos quanto os principais biomas. E o que são esses biomas? São um conjunto de seres vivos de determinada região. E eles apresentam tanto vegetação semelhante e também eles vão ser formados por diversos ecossistemas. Os climas, eles podem ser tanto polar e subpolar. E tem ainda temperado muito frio e frio de montanha. Os climas polar e subpolar, eles são encontrados principalmente no Canadá, na Groenlândia e no Alasca. Eles vão ter médias térmicas anuais negativas, com precipitação em forma de neve, como vocês podem estar observando nessa primeira imagem. Nessa região do continente americano, na qual o gelo ele vai cobrir o solo durante mais da metade do ano, aparece um tipo de vegetação chamada tundra. O que é essa tundra? É uma vegetação rasteira, ou seja, uma vegetação baixa, que atinge até 1 metro de altura e ela vai ser o seu ciclo vegetativo ele vai ser curto. E ele vai ocorrer quando o solo ele vai acontecer congelar. E para isso tem uma nomenclatura que se chama permafrost. Per de permanente e frost de congelado. Ou seja, vai passar por um descongelamento superficial durante o verão. Existe ainda o clima temperado muito frio. Ele vai ser encontrado principalmente no Canadá, também no Alasca, no extremo norte e nordeste dos Estados Unidos. Ele vai apresentar invernos longos e rigorosos, com temperaturas abaixo de 20 graus Celsius. Nesse tipo de clima vai haver a vegetação chamada taiga. Ela também pode ser chamada de floresta coníferas ou boreal. Essas florestas elas apresentam aspecto homogêneo, ou seja, são iguais, o que facilita a sua exploração econômica. Na América do Norte, as florestas de coníferas elas oferecem ótimas condições para que a região seja grande produtora de papel. E na imagem vocês podem observar o porquê que ela é chamada de conífera, devido às vegetações terem esse formato de cones. O clima frio de montanha, por sua vez, ele vai ser encontrado na Cordilheira dos Andes e nas montanhas rochosas. Ele também vai ser influenciado pela altitude, ou seja, pela altura, o que vai garantir grandes temperaturas, temperaturas baixas, na verdade, ao longo do ano. E a vegetação decorrente desse tipo de clima vai ser uma vegetação chamada de altitude, que ela pode apresentar árvores de grande porte na base das montanhas e vegetações mais esparsas e de pequeno porte nas regiões mais elevadas, ou seja, nas mais altas. E como vocês podem estar observando aqui nessa imagem, ilustra perfeitamente o que eu acabei de falar para vocês, que são montanhas que têm um clima totalmente frio e vai ser toda coberta por neve. O clima equatorial ele vai ser marcado por altas temperaturas ao longo do ano e elevada pluviosidade. Ele vai ser encontrado no Amazonas e também em Manaus. E essas florestas
no clima equatorial vai ser favorável o aparecimento das florestas equatoriais, que também são que é principalmente na floresta amazônica. Essa imagem vocês podem logo perceber de onde se retrata essa imagem. E as características principais vão ser árvores de grande porte e suas espécies elas vão ser latifoliadas, ou seja, são espécies vegetais com folhas grandes e largas. Essas florestas elas vão apresentar grande diversidade de espécies e atualmente elas sofrem intenso desmatamento causado pela ação humana, motivada pela aquisição de novas áreas e também para as atividades agropecuárias. Como eu já falei, essa imagem vocês já devem saber de onde que é da Amazônia, e essas florestas elas são equatoriais e têm as espécies latifoliadas, que são quando as vegetações elas têm as folhas largas e grandes. Existe ainda um outro tipo de clima chamado clima tropical. E ele vai ter pouca variação de temperatura, são encontrados na América Central e na América do Sul, e as suas áreas elas são mais úmidas. E vai ser possivelmente que se desenvolva as florestas tropicais. Elas vão apresentar elevada biodiversidade e essas áreas foram intensamente desmatadas, como é o caso da Mata Atlântica. O desmatamento foi iniciado desde o período colonial para a extração do pau-brasil, ou seja, não é um acontecimento recente, e sim já vem de longas datas e tem continuidade em virtude da produção agrícola, do processo de urbanização e entre outros fatores. Já nas áreas nas quais as estações bem definidas, vamos encontrar as savanas, que são as denominadas de cerrado no Brasil, que são compostas por arbustos esparsos. O que são esses arbustos esparsos? São plantas que ficam espalhadas, são plantas pequenas que não precisam de grandes espaços. E as gramíneas, você já sabe que são aquelas gramíneas que ficam no solo, bem exposta, e as árvores vão ser baixas, com troncos retorcidos, casca grossa e raízes profundas. A primeira imagem é uma imagem da floresta da Mata Atlântica e a segunda é uma imagem da vegetação de savana. Tem-se ainda o clima subtropical, que ele vai ocorrer no sul, sudeste e também na planície da Bacia Platina, no sul da América do Sul e também no norte, na América do Norte. Nesse tipo climático há invernos amenos, verões quentes e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Nessas áreas pode-se encontrar as florestas subtropicais, como a Mata das Araucárias, que ficam localizadas no sul do Brasil, e como vocês podem observar nessa imagem, está retratando esse tipo de floresta, Araucárias. O clima temperado ele vai apresentar as 4 estações bem definidas. E a grande diferença entre os climas está tanto na pluviosidade e na temperatura. Nessas áreas vão se desenvolver 2 tipos de vegetação, sendo uma delas a floresta temperada, que tem espécies caducifólias, que são espécies que perdem as folhas antes da chegada do inverno, como medida de proteção natural contra a neve, e árvores de grande porte. Nas áreas mais secas do clima temperado, nós vamos encontrar as pradarias, que vão ser formadas por gramíneas. Nessa imagem aí está retratando uma floresta temperada, caducifólias, tipicamente do Canadá. Já o clima mediterrâneo ele vai ser encontrado no Chile e nos Estados Unidos, com invernos chuvosos e verões secos. Nessa área desenvolve-se a vegetação mediterrânea, que vai ser composta de árvores de pequeno porte e esparsas, além de arbustos e também gramíneas. Essa é uma imagem perfeita para vocês observarem o clima e a vegetação mediterrânea. Ainda existe o clima semiárido. Ele vai ocorrer na nossa região, Nordeste, Argentina e América do Norte. Vai ter um clima úmido e desértico e o índice pluviométrico dele vai variar de 250 e 500 milímetros. Nada mais do que isso, não vai chover tanto assim. E vai ter 2 tipos de
de vegetação, que são as estepes e a caatinga. As estepes é uma vegetação rasteira e ressecada, e a caatinga ela vai ser também uma espécie adaptada à seca, como os cactos e os arbustos espinhosos. Como vocês podem estar observando nas imagens, um clima seco, clima semiárido, tem a questão da presença dos cactos e das vegetações que não carecem de tanta umidade, de tanta água assim para sobreviverem. Elas próprias já são adaptadas a esse tipo de clima, esse tipo de solo, e a vegetação ela obedece todos esses padrões, na verdade. E por último, tem o clima desértico, que ele vai se caracterizar por apenas menos de 250 milímetros de chuva por ano e ocorre no oeste norte-americano e no sul da América do Sul. A região vai apresentar uma vegetação escassa, constituída de espécies xerófilas que vai ser adaptadas a baixa umidade. Então, como o próprio nome já diz, o clima desértico. Então, não vai ter muita vegetação, vai ser uma vegetação escassa, ou seja, não vai ter, vai necessitar. Então, essa foi a aula de hoje, finalizamos a unidade 1 e na próxima iniciaremos a unidade 2. Bons estudos e até a próxima.